Fala, jovem! Nós invocamos, mesmo que na brincadeira, o arauto do anti-coach está entre nós. Muitos tentaram, muitos brincaram de tentar, mas só um de verdade conseguiu ser de fato o arauto do anti-coach que a gente tanto queria. E dos mesmos criadores de O Dev Tetinha e O Dev Deitado, nasce o verdadeiro e único anti-coach de finanças, o jovem quebradão. Sério, meu velho, eu tô abismado. Se eu não tivesse trocado ideia com o jovem tranquilão, eu até acharia que tudo isso não passa de um verdadeiro personagem. Mas não, eu acredito que os vídeos dele são 100% true e é o que ele é. E eu não tô aqui pra tacar hate, tô aqui pra dizer o óbvio e tentar usar essa situação pra número 1, provar como o papinho de coach é corrosivo. Número 2, mostrar que a pessoa que está construindo o seu futuro tem muito menos o que mostrar do que alguém que só está gastando. E número 3, te contar de como eu tomei a decisão de comprar minha casa. Então vem comigo, eu sou o Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação. E cara, esses vídeos do Jovem Tranquilão, falando sobre finanças, falando sobre como é a situação financeira dele, me deixaram realmente abismado. Eu fiquei um misto de revoltado, com muita raiva e desesperado pensando no cara, sabe? Uma mistura. Foi tão forte que eu comentei com a minha esposa, comentei com os meus mentorados, comentei com todo mundo que eu pude comentar, eu comentei. Como entretenimento, o Jovem Tranquilão tá ganhando, cara. O Jovem Tranquilão tá ganhando essa corrida. Isso sem dúvida nenhuma. Mas eu realmente fiquei abismado com tudo isso. Pra vocês terem noção, passei uma tarde discutindo esse ponto com o grupo de WhatsApp que eu tenho com meus mentorados. Se você não sabia, eu dou mentoria individual. E toda vez que você faz uma mentoria comigo, eu te coloco em um grupo ali onde tem todos os meus mentorados e a gente troca ideia. E foi uma tarde inteira para discutir finanças e conversar como que a gente tem lidado com as finanças no nosso dia a dia. E como, cara, o que o jovem tranquilão tá fazendo, velho? O que o jovem tranquilão tá fazendo? Eu não sei. E foi unânime a nossa reação pro jovem tranquilão. Foi tipo assim, ó. Meu velho, tu tá maluco? Você tem tica de galinha na cabeça? Porque no bolso não tem, né? Não fica. Foi tipo isso. E com esse vídeo eu vou tirar algumas coisas do meu peito. Como, por exemplo, você não pode refinanciar um patrimônio quando você não está calculando um retorno sobre esse investimento. Você não investe tentando numa casa alugada. E você não calcula o custo de um financiamento com números absolutos. Respira, respira. Não vamos ouvir o jovem tranquilo no quesito investimento em grana. Ponto. Fácil. Eu comentei no vídeo do Akita sobre a regra que eu sigo que você deveria também seguir. Não é porque gostamos de algum criador de conteúdo que devemos concordar 100% com ele. A gente tem que sim discordar. Temos de ter nossos próprios pensamentos. E há pontos em que um criador de conteúdo não tem nada a contribuir com nada. Jovem tranquilão com finanças não pode contribuir com nada. Fato. Desculpa aí, velho. Não pode. Se você olhar nos comentários do vídeo que ele fala algumas dessas coisas, você vai ver que tem comentários bem sóbrios explicando o quão ele está equivocado. E essa parada do jovem quebradão não é moral. O primeiro ponto é esse. Só ele e a família dele são prejudicados por esse comportamento displicente com o dinheiro. E sério, eu não quero aqui mudar a cabeça de homem adulto, cada um com seus BO, e ele sabe as consequências, ele está vivendo as consequências dessas atitudes. Então, eu não estou aqui para ensinar o jovem tranquilão, eu estou aqui para usar isso como desculpa para a gente falar de finanças de uma maneira que você me assista. E vamos combater algumas falácias, porque ele repetiu algumas falácias ali que todo coach de finanças está repetindo. A turma do Thales Gomes odeia o Dertetinha, mas eu tenho certeza absoluta que a turma do Primo Rico ama ele. Porque se todos nós agíssemos como jovem tranquilão, essa turma estaria 1000 vezes mais rica do que já é. A situação do pobre é fruto da exploração, fato. Mas a situação do pobre prêmio plus é fruto do consumismo desenfreado e por um péssimo relacionamento com o dinheiro. E se você deve, ou quer ser deve, se você for minimamente bom, no mínimo você se torna um PPP. Se não for de uma classe média baixa ou mesmo alta, a depender de como você gerencia a sua carreira. Eu ganho algo ok para uma classe média baixa, talvez até para um alta, há alguns anos, mas socialmente eu ainda me identifico como pobre. Eu vim de família pobre, eu me relaciono com muita gente que está em uma situação de risco. Eu sei aonde o calo dói nos pobres. Agora vamos falar algumas falácias. Ou seriam burradas financeiras, porque se começa com uma falácia e você age em cima dessa falácia, ela vira uma burrada financeira e acaba chegando como anti-pio do nosso anti-coach de Jovem Quebradão. Primeiro ponto, vamos lá. Refinanciamento de bens. Eu quero começar com isso, com essa frase. Refinanciamento é o melhor dos dois mundos. Você fica com seu bem e com o dinheiro. Ele só se esqueceu que logo depois desse dinheiro que ele recebe uma dívida para pagar mensalmente que
custos olhos na cara. E que se ele não pagar, o risco é real dele perder a propriedade daquele bem. Eu já vi uma pessoa, vulgo meu pai, cair nesse papo, inclusive papo de advogados, não paga não a dívida, tem juros abusivos, eles não podem tomar o seu carro, a gente vai entrar com uma ação, eles vão renegociar. Sério, meu pai já caiu nesse papo. Eu também caí porque eu acreditei na época, eu lembro de ter ido visitar o advogado, tomaram o carro do velho. Era um carro que ele usava para trabalhar, era um carro que se matou para pagar uma boa parte, e foi um dos dias mais tristes da minha vida. Então, não cai nessa história de refinanciamento, não cai nessa história de que, você tá com o melhor dos dois mundos. Não, quem tá com o melhor dos dois mundos sempre é o banco, não é você. Ponto, ponto, ponto. É o banco, sempre é o banco, não é você. Não cai nessa história. Mas o pior mesmo é que você ainda tá pagando juros absurdos por aquele valor, que de fato é abusivo. O banco é a única classe da sociedade que tem certificação, que tem permissão para te roubar. E o empréstimo é o roubo solidário, é o roubo que você foi até ele pedir. Você, pobre burro, foi lá e disse: me rouba, banco. Sabe? Claro que existem situações e situações. Na atual conjuntura, ninguém consegue comprar uma casa sem financiamento. Eu tive que me render a financiamento. Mas mesmo quem compra casa sabe o quão roubado é os juros do banco. E não, esse vídeo não é contra financiamento de casa. Segura aí que eu vou contar como eu financiei a minha. Só que por essa frase, o jovem quebradão poderia se tornar um garoto propaganda do Nubank. Já pensou? Ó, jovem, te apresento um jeito maneiro de fazer dinheiro, super fácil, e não é jogo do tigrinho, hein? Será que eu tô criando um monstro? Pensou se daqui a alguns meses o jovem tranquilo vira garoto propaganda do Nubank? Eu quero uma parte, hein, velho? Agora vamos lá. Segundo ponto: investimento de casa alugada. Porque se o refinanciamento é ruim, imagina você refinanciar uma grana, ou seja, você pega uma grana que você vai dever 3, 4 vezes mais do que o valor que você pegou. E essa grana, em vez de você investir em algo para você, você toca em um bem que não é seu. Nem que você não valorize o bem, mas você coloque em um lugar que não é seu, que você não vai lucrar no futuro. Foi isso que o jovem tranquilão fez. O que eu entendi que ele fez foi o seguinte: ele pegou os carros que ele tinha comprado na época das vacas gordas, estava começando a faltar dinheiro, ele queria sair da casa que ele estava e refinanciou. Fez lá uma dívida, refinanciou, pegou uma grana e colocou 80 mil dessa grana que ele pegou, não era grana dele, era grana refinanciada. E colocou numa casa de aluguel, velho. Ele colocou móveis, não sei se ele fez reforma, mas ele colocou móveis, colocou uma parte de coisa, colocou lá o cheque calção nesse aluguel. Ele jogou 80 mil nessa casa. Pelo que eu entendi, são duas casas alugadas, não é uma só, são duas. Então, enfim, respira, respira. É difícil. Agora vamos à parte que eu digo que eu não tô aqui para tacar hate no jovem tranquilão. Eu já fiz algo parecido. Quando eu casei, eu morava de aluguel e a gente decidiu continuar na casa que a gente morava. Mas existia um motivo para ficar na casa, só que a minha esposa não queria mudar para aquela casa do jeito que estava. Então a gente fez o quê? A gente pegou uma parte da grana do casamento e investiu em reformar aquela casa. O total da reforma deu 8 mil. Uns 10% aí do que o Jovem Tranquilão fez. Era alugada também. O sonho era voltar metade dessa grana como desconto de aluguel. Tenha em mente que eu já fiz isso. A gente decidiu, em determinado momento, investir na casa alugada. E eu te digo, é um arrependimento que eu tenho até hoje. Porque sim, numericamente fez sentido, mas a gente sabe que as melhorias que a gente fez naquela casa, o box de vidro que a gente colocou, os azulejos que a gente colocou, que deixou a casa 10 vezes melhor, é a casa de outra pessoa. A ironia é que a dona tá reclamando até hoje, dizendo que eu destruí a casa dela, quando eu deixei a casa dela 1000 vezes melhor do que quando eu cheguei. Casa alugada, tem sempre esses B.O. Mas eu não coloquei, claro, 80 mil, foram 8 mil e tem essa promessa ainda arriscada da gente receber essa grana como desconto de aluguel. E aí vem a pergunta: Lucas, você paga de novo? Sim, numericamente fez sentido. Se a gente for para a planilha, os 8 mil na verdade se tornaram 5 mil, porque eu consegui 3 mil de volta com desconto de aluguel. E a gente ficou na casa por 30 meses. Então, 5 mil dividido por 30 meses deu algo em torno de R$ 170 por mês. Essa diferença no aluguel, vamos colocar assim, porque era no mínimo 700, R$ 800 a mais que a gente ia pagar se mudasse dali. Então valeu sim a pena, mas o que você tem que entender é que esse meu aluguel, mesmo com esses 170 a mais, não passou de R$ 1.400. Na região onde a gente morava, perto do metrô, um apartamento de 2 quartos, 60 metros quadrados, uma região boa, estava um ótimo preço. Se a gente fosse buscar outro apartamento naquela região, era no mínimo, R$ 500 a mais. Mas quantos anos o jovem tranquilão tem que ficar naquela casa para os 80 mil custarem mensalmente R$ 350? Vamos usar 350, que é o dobro do meu, porque o dele é muito maior, mesmo assim, né? Fica equivalente. 350 para o que ele ganha não é muita coisa. Gente, são quase 20 anos. Ele teria que ficar naquela casa 20 anos
para esses 80 mil justificarem R$ 350 a mais em cada mês. Financiamento, você tá ligado? Você tá entendendo? Mas lembra que além do dinheiro que ele colocou na casa, que foi pro ralo, ele tá pagando o custo desse dinheiro, ele tá pagando o aluguel desse dinheiro. Porque esses 80 mil que ele adiantou, que ele pegou ali, que ele vai pagar de volta, vão se tornar no mínimo 120 mil. Tô colocando mínimo mesmo, gente, porque se brincar, esse empréstimo vai ter virado no final, sei lá, uns 500 mil fácil. Mas vamos colocar 120 mil, que tá bem ok. 120 mais 80 dá 200 mil. Quanto tempo ele vai levar para pagar 200 mil a R$ 350 por mês? São 47 anos. E eu tenho certeza, se for os juros sobre os juros que eu conheço, essa dívida vai ficar mínimo o dobro disso. Ou seja, ele vai levar 100 anos para pagar. Você entendeu a minha revolta? Então, se você fazer uma burrada como essa de investir numa casa alugada, coloca o custo mensal de quanto tempo você tem que ficar naquela casa para aquilo valer a pena. Calcule para ver se faz sentido primeiro, porque se for pouco dinheiro, pode ser que faça sentido. E acima de tudo, tenta fazer isso sem pegar empréstimo, sem financiar, porque esse que é o BO. Mais da metade do custo do Jovem Tranquilo está sendo no financiamento. Velho, é loucura. Agora vamos pensar em aluguel versus financiamento, porque acho que é um tópico que todo mundo pensa e você que é deve estar ganhando uma boa graninha e está se perguntando, será que vale a pena eu comprar uma casa? Deixa eu te contar a minha história. E aí eu vou contar desde o momento que eu aluguei esse apartamento até o momento que a gente decidiu se mudar para esse apartamento, que agora é nosso. Pelo menos é do banco, quando a gente paga o financiamento. Primeiro de tudo, que como em programação não existe resposta absoluta. Não existe, sempre melhor alugar, sempre melhor financiar. Existe contexto, beleza? Agora, se você pretende ficar mais do que 5 anos em uma casa, em um apartamento, muito provavelmente o custo de oportunidade para você comprar aquele apartamento está sendo perdido. Por quê? Porque no meu exemplo, eu vou contar a história toda, mas eu comecei pagando R$ 750, mesmo sem aqueles 170 de custo de reforma, eu terminei pagando por volta de R$ 1.250. Foi quase R$ 500 de aumento em 5 anos. Isso dá 30% de aumento. Se eu tivesse alugado um apartamento mais caro, um apartamento que me custava ali o limite do que eu podia pagar, que na época eram R$ 2.000, teria saído, sei lá, de 1.500 para 2.500. Cara, R$ 1.000 a mais em 5 anos é um baita de um ralo no teu orçamento mensal. Enquanto que o financiamento em 5 anos, ao invés dele aumentar, ele vai diminuindo. Então, se você pretende ficar muito tempo em um lugar, a minha visão de mundo é: tente ao máximo comprar aquele lugar. Ou tente ao máximo fazer de tudo para que o próximo lugar seja uma compra, que foi o que eu fiz. Fique com isso na cabeça e vamos aos dados, vamos aos fatos que me levaram a pensar assim. Lá em 2018 eu já era dev, solteiro, eu morava com os meus pais, tinha 30 anos, esse era meu quarto. Eu morava em Diadema, região metropolitana ali de São Paulo. Então, nessa época, eu tinha nem 5 anos de direito de carreira. E no início da carreira, você está sobrevivendo, pagando suas contas, você não consegue juntar uma grana de fato. Então, eu não tinha renda para, naquele momento, comprar um apartamento. Mas eu tinha um sonho. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria viver a minha vida, eu queria ter o meu lugarzinho. Para você ter ideia, eu tirava 7 a 8 mil reais meio que livre naquela época. E eu tava pensando em alugar um lugar de pelo menos R$ 2.000. Porque eu pensava, pô, se eu conseguir um lugar de R$ 2.000, eu ainda tenho 5 para sobreviver. Eu imagino que rola. Eu tinha algumas dívidas, tinha algumas coisas para pagar, como a minha moto que eu tinha na época. Enfim, mas era essa conta que eu fazia. Se eu conseguir um lugar de 2.000, eu tô ok. Então eu fui atrás. E eu descobri alguns tipos de lugares, alguns tipos de casa para morar. Primeiro, casa é muito caro, casa completa, com sobradinho, 2 quartos, sala, cozinha, não sei o quê, garagem. Isso custava mais de R$ 2.500. Não tinha mais barato que isso, mesmo na periferia. Apartamento com condomínio, segurança e tudo mais, apartamento bonitinho de 1, 2 quartos, estava custando por volta de R$ 1.500 a R$ 1.800. Se fosse perto do metrô, chegava aos R$ 2.000. A diferença de casa e apartamento é muito baixa, porque o apartamento a galera usa a desculpa de que é mais seguro, pelo menos aqui em São Paulo. Então, era pouca diferença. Às vezes, uma casa muito grande é muito cara, mas um apartamento muito bom ele também vai ser muito caro. E aí eu descobri que tinha os tais cortiços. O que é um cortiço? Existem cortiços muito zoados aqui em São Paulo, que são casas muito grandes, que as pessoas dividem os quartos, mas em algumas regiões tem como se fossem kitnets, um prédio que é criado
para ser um cortiço de kitnet, onde é um prédio com várias casinhas de 40 metros quadrados, quintal é compartilhado, mas a casa tá ok. A vantagem desses prédios de cortiço é que existe só o custo do aluguel, não existe o custo do condomínio, basicamente. Mas é um custo muito bom, era de 600 a 750 reais. Eu falei, cara, é muito bom isso, eu consigo mudar, eu consigo pagar por isso. Tem que lembrar também que no caso do apartamento, existe o custo do condomínio. Então eu tava com essas três opções: casa, impensável. O apartamento tá bem no meu limite. Porque se você coloca o aluguel mais o condomínio, chegava no limite de 2 mil reais. E tinha os cortiços. Eu falei, pô, cortiço é uma boa. Eu acho que pode rolar. Daí eu vi o apartamento, que no fim das contas foi o que eu escolhi. Por quê? Esse apartamento, se estava 1.200, 1.300 reais os apartamentos na região, esse apartamento para alugar estava por 750. Por que estava por 750? Porque tinha uma parede na cozinha que estava toda meio que estufada, que não deixava você colocar móvel nenhum. Então ele teve que te dar um desconto para que alguém alugasse. Como eu não me importava, eu mal tinha móvel para colocar, eu aluguei. Porque era 750, preço lá do cortiço. Só que tinha uma garagem, tinha condomínio, né? No caso, ali tinha uma certa segurança e eram 2 quartos, cara. Era perfeito, assim, era perfeito. E aí eu escolhi esse lugar. Foi o lugar que eu fiquei mesmo depois de casado, como eu contei. Começou com 750. Claro, teve mais condomínio, ficou ali 1.250, eu fiquei com uns 800 reais de folga entre o que eu podia pagar e o que eu iria pagar. Então, ótimo, win-win. Por que eu estou contando isso? Porque nesse momento, como eu não tinha grana, como eu precisava construir um patrimônio, essa diferença entre eu podia pagar e o que eu estava pagando era crucial para eu poder começar a juntar para minha reserva, para o que no futuro seria a entrada de um apartamento. Então, quando você está nessa situação que eu estava, é ideal você não viver no limite, você viver com uma folga, para que essa folga você faça esse dinheiro construir um recurso que você vai usar para então comprar um apartamento. Bom, eu fiquei por 2 anos e meio morando lá sozinho, solteiro. Daí eu casei, como eu falei, a gente decidiu continuar por lá, porque nessa época, mesmo com os aumentos, estava por volta de 900 reais o aluguel. Não tinha vindo ainda a pandemia vinha alguns meses depois, quando a gente tomou essa decisão. E os aluguéis da região e todos os outros que a gente olhava, estava começando por 2.000, 2.200, fora condomínio. Então estava inviável. Eu falei, meu, a gente vai duplicar o nosso custo mensal. Eu acho que não vale a pena, vamos ficar por aqui. Daí veio a opção da gente fazer a reforma, que aumentava de 150 a 200 reais, a depender do quanto a dona pagasse para a gente. Ok? Risco aceitável, porque se a gente sair daqui vai ser quase 1.000 reais a mais de custo. Cálculo feito, o que a gente começou a fazer? Começamos a guardar uma grana para dar a entrada no nosso apartamento. Aí pula para 2 anos à frente, está impossível morar naquele lugar por N motivos, e a gente começa a procurar. Inclusive, eu procurei uns lugares para alugar. Pô, meu, se não dá para comprar, a gente estava com dificuldade de achar para comprar, vamos tentar alugar. Começamos a olhar e vimos as opções. Cara, naquele momento, não fazia sentido alugar. Se lá no início fez muito sentido alugar o apartamento que eu estava, naquele momento, nem outro apartamento como esse que eu estava fazendo sentido. Por alguns motivos. Primeiro, o preço, porque mesmo em lugares afastados, o preço estava muito acima. Pô, veio pandemia, veio o aumento dos aluguéis. Segundo, que a gente queria um quarto a mais por causa da expansão da família. Eu preciso do escritório, como vocês veem, e a gente precisava também de um quarto extra. Enfim, um apartamento tipo esse que a gente está agora, mesmo afastado, ia custar por volta de 2.800, 3.000 reais. Praticamente o dobro do que a gente estava pagando, mesmo com a reforma. E tinha outro custo, que é o custo de você se mudar. Esse apartamento ia ser menor do que a gente morava e parte dos nossos móveis teriam que ser vendidos. E se a gente se mudasse desse apartamento para o nosso próprio apartamento, a gente tem que vender de novos móveis, que provavelmente não vai bater. Mas enfim, o que a gente fez? A gente estava guardando a diferença do aluguel há bastante tempo, a gente tinha ali uma grana. E se você está se perguntando da grana que eu juntei entre o tempo de solteiro, o tempo que eu me mudei até o casamento, você não está ligado no momento cânone que é o casamento. Você fica sem grana nenhuma no momento que você casa. É zerada a conta. Diz que junta a conta, mas junta contas zeradas, se não com dívida. Então os fatos eram: se a gente for alugar algum outro lugar, vai dobrar o custo. E aí a gente perseverou e encontramos esse apartamento: 3 quartos, sacada, uma suíte, uma sala ampla, enfim, um condomínio legal. Eu consigo sair aqui para gravar sem risco de ser assaltado. Enfim, perfeito. Só que tinha um problema esse apartamento. Ele tava um lixo. Ele tava um lixo. Ele parecia ser um cativeiro. E tinha uma família com criança morando aqui, que é absurdo.
era daquele jeito. Ele precisava ser muito bem limpo para daí estar sujo, tá ligado? Só que por causa disso, fazia muito tempo que esse apartamento estava à venda. Ninguém queria comprar esse BO. A gente apostou, falamos, olha, a gente quer, só que vai ter que ser bem mais barato. Fizemos um lance, deu certo. Mas o que eu quero dizer para você? O sinal que eu dei, que foi o dinheiro que a gente guardou ao longo dos anos, mais a entrada, o resto da entrada, que foi o meu FGTS, que eu tinha há um tempinho, foi equivalente àqueles 80 mil que o Jovem Tranquilão colocou no apartamento. Eu sei que ele teve que pegar aqueles carros dele, colocar na berlinda e pegou essa grana. Mas ele poderia também, com esses mesmos 80 mil, ele poderia ter vendido de fato os carros, pegado a grana, não ter dívida e ter a dívida de um apartamento, de uma casa, enfim. Você tá ligado? O que eu tô querendo dizer para você é o mesmo dinheiro. O mesmo dinheiro da minha entrada é o dinheiro que o Jovem Tranquilão investiu na casa. E o que eu quero que você absorva mesmo aqui, pensa comigo. Mesmo que eu e o Jovem Tranquilão tenhamos no frigir dos ovos gasto a mesma coisa, os 200k, temos a mesma quantidade de dívida, os 300 mil de dívida, porque eu tenho dívida com o banco, por causa do financiamento, ele tem dívidas lá também. Mesmo com isso, escolhas conscientes te levam ao final das dívidas construir patrimônio. Quando eu eliminar as dívidas, eu tenho um apartamento que eu espero custe mais ou menos o que eu paguei por ele. Porque, claro, que liquidamente eu posso pagar muito mais que ele. Mas, se você colocar na balança o custo que eu tenho com o apartamento, quantos juros eu estou pagando, com o mesmo tempo que eu vou ficar em uma casa alugada, eu te garanto que uma casa alugada vai custar 3 vezes mais que o financiamento de um apartamento, mesmo que ele tenha custado o dobro do valor do apartamento. Porque lembra, o meu aluguel começou em 750, mas quando passou os anos, ele estava quase o dobro. Então, sim, financiamento às vezes sai caro, mas ao fim da jornada você tem um patrimônio. Outro ponto é que eu posso amortizar esse financiamento. Se eu tiver uns 8 mil lá que eu investi na reforma, a partir do meu arrependimento, eu posso pegar e amortizar esse meu financiamento, que para você ter noção, no meu contrato, dependendo do tempo que você faz a amortização, pode tirar de 1 a 5 anos do tempo de financiamento. Você tem ideia, no primeiro ano de financiamento, eu estava bem regulado financeiramente, agora não estou tanto por causa da empresa, mas eu estava regulado financeiramente, eu consegui quitar 5 anos do meu financiamento. Então, em um ano, eu paguei 5 anos. Eu financiei esse apartamento em 35 anos. Nesse momento, eu estou devendo 29 anos. E é um ponto muito da hora, porque muitos podem dizer, ah, mas você podia pegar esse dinheiro, quitar o seu financiamento, você pode investir. Não, quando eu quito meu financiamento, o que eu estou ganhando de desconto é muito maior do que qualquer renda fixa, do que qualquer ação vai me retornar. É o poder do juros que eu posso dar ao nosso favor, de fato. Para finalizar, tem a valorização do imóvel. Porque apenas de eu ter feito a reforma nesse apartamento, lembra, estava tempão tentando vender. Nesse momento ele está arrumadinho, com certeza, a gente consegue vender em 6 meses, custando nesse momento talvez 100 mil a mais do valor que eu comprei. Porque teve a reforma e teve a valorização geral da região. E essa valorização é minha, essa valorização não é do dono do apartamento alugado, porque é o que aconteceu com o jovem. Se ele fez como eu e colocou dinheiro na reforma do apartamento e melhorou aquele apartamento, a valorização é do dono, não dele. Eu senti essa valorização da região bem na pele, porque lá quando eu estava procurando casar, 2, 3 anos antes de comprar esse apartamento, eu estava procurando apartamentos na região que eu morava e eu vi um apartamento muito da hora, muito lindo, perfeito, por 350 mil. Achei caro na época. Nessa segunda vez, quando eu estava procurando o apartamento que eu acabei comprando aqui, eu voltei nesse mesmo apartamento. Ele estava custando 450 mil. Segundo o corretor, estava em promoção. Então, em coisa de 2, 3 anos, subiu 100 mil reais. Um apartamento teoricamente novo. Bom, reforçando tudo isso que eu falei, vamos ser maduros, não ouvir 100% do que os criadores dizem, e eu me coloco nessa conta. Talvez eu tenha falado aqui sobre conceitos e dado conselhos financeiros que não são os melhores. Tem especialistas aí melhor que eu sobre isso. Se vocês querem um especialista financeiro, alguém que fala de finanças para pobre, recomendo demais o Primo Pobre. Cara, é o cara mais lúcido que eu vejo no YouTube atualmente. E se você me acompanhou até aqui, vamos fazer essa campanha. Jovem Quebradão para garoto propaganda do Nubank. Jovem Quebradão para garoto propaganda do Primo Rico. Jovem Quebradão. Cara, vamos tirar esse estigma. Vamos fazer esse cara ter sucesso, que aí ele paga as dívidas dele e vira um case de sucesso desses caras. E vai ser para sempre o nosso anti-coach real. É isso, meu velho. Brigadão todo mundo. E se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais sobre eu falando não sobre finanças, mas sobre programação, dá uma olhada nesses outros vídeos que eu tô deixando aqui na tela. E até mais. Tchau!